Olá, agora essa aula vai ser sobre combinação. Combinação, essa sim eu insisto em que vocês saibam a fórmula, além do conceito. Né? Essa ajuda a saber a fórmula. Ok? Então vamos lá. O que é combinação? Qual é o tipo de pergunta que a gente responde fazendo combinações? Quantos subconjuntos de 6 elementos podemos formar a partir de um conjunto com 10 elementos? Tá? Repara que essa pergunta é diferente da pergunta com a qual a gente terminou a aula passada, né? São mesmo os 10 e os mesmos 6, mas é outra coisa que a gente está querendo contar. Quero contar os subconjuntos que têm 6 elementos tomados de um conjunto com 10. Ou, outra maneira de formular a mesma coisa. De quantas maneiras podemos escolher 6 objetos de um conjunto com 10 objetos? Nós tem lá 10 objetos, quero escolher 6. A resposta a ambas essas questões é a mesma. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos começar aqui. Eu tenho 10 objetos e eu vou escolher 6. Então, eu vou fazer como a gente faz sempre. Não vai estar certo, depois vamos ver por quê. O primeiro objeto, de quantas maneiras eu posso escolher? 10. O segundo objeto, 9. Depois 8. Depois 7. Depois 6 e depois 5. Ok. Por que isso não está certo? Porque não existe o primeiro objeto. Eu vou escolher 6 objetos. Tá? Então, o que quer dizer que não existe o primeiro objeto? Quer dizer que, se eu fizer O1, objeto 3, objeto 5, 4, 2 e 10, ou trocar a ordem deles, 3, 5, 1, 10, 2, 4, tá? É a mesma escolha de objetos, mas a ordem foi alterada. E para essa pergunta que eu fiz, não faz a menor diferença a ordem. Tá? Então, quando eu faço essa conta aqui, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, cada objeto, cada escolha está sendo contada várias vezes. Ok? Quantas vezes está sendo contada? É permutação de 6 objetos, né? Porque, escolher 1, 3, 5, 4, 2, 10 é a mesma coisa que 3, 5, 1, 10, 2, 4. Por quê? Que é a mesma coisa? Porque uma é permutação da outra. Então, eu tenho que dividir pelo número de permutações. Quantas permutações você tem de 6 objetos é 6 fatorial. Então, a resposta para a pergunta que eu tenho lá é essa aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, como a gente fazia antes, só que eu tenho que dividir por 6 fatorial, porque aqui a ordem não importa. Tá? Ok? Então, é isto que é combinação. Então, a definição de combinação que a gente vai dar aqui é essa. Dados 2 números inteiros, NR, N maior que R, e ambos maiores ou iguais a 1. A combinação de N elementos tomados R a R é o número de subconjuntos de R elementos distintos tomados de um conjunto com N elementos. Tá? Então, essa vai ser a minha definição de combinação. E eu vou denotar esse número, a combinação de N, R a R, por esse símbolo aqui. Eu sei que vocês conhecem outra notação, mas é importante a gente fazer essa agora. Então, são N elementos tomados R a R. Tá ok? Então, vamos calcular isso. O que é N elementos tomados R a R? Eu vou calcular como eu fiz antes naquele exemplo específico. Você tem R espaços, vai tomar N elementos. De quantas maneiras eu posso fazer? Eu vou contar errado e depois dividir, né, consertar a minha conta. No primeiro lugar, eu posso escolher N objetos. Né? No segundo, N menos 1. No terceiro, N menos 2. Vou até onde? N menos R mais 1. Tá? Ok? É aquela continha de novo que a gente já fez muitas vezes, né? N menos R menos 1, que é a mesma coisa que N menos R mais 1. Bom,
Então, agora tem que corrigir, porque a gente não está contando certo. O que a gente está contando como diferentes? Escolhas que permutam os elementos. Quantas permutações eu tenho? São R espaços, então é R fatorial permutações. Então, eu tenho que dividir por R fatorial. Ok? Então, o que eu acabo de provar, né, é que aquilo que eu chamei de combinação de N R a R, a gente vale essa fórmula aqui. Aquilo que eu chamei de combinação de N R a R é este número que está aqui. N menos 1 até N menos R mais 1 sobre R fatorial. Ok? Agora vamos falar um pouquinho de outras maneiras que vocês veem de escrever isso aí. Tá? Primeira coisa, essa fórmula geralmente aparece de um outro jeito, um pouco mais fácil de lembrar, talvez. Ó, a gente provou essa parte aqui, né? Provamos que vale esta aqui. Então, agora multiplica os dois lá, em cima e embaixo, por N menos R fatorial, e aí você obtém esta nova fórmula aqui, que é a mais comum. Combinação de N R a R, a fórmula para ela normalmente que se dá é essa aqui. É N fatorial sobre R fatorial, que multiplica N menos R fatorial. Tá? Agora, uma outra questão que essa dá muita polêmica e não tem muito porquê. E quando R for zero? Né? Combinação de N elementos R a R. Ok. Vamos pensar como a gente definiu combinação. A gente falou, combinação de N R a R é o número de subconjuntos de R elementos tomados de um conjunto de N. Ok, então combinação de N 0 a 0, né? É o número de subconjuntos de 0 elementos, tomados de um conjunto de N. Quantos subconjuntos de 0 elementos tem? 1, que é o vazio. Tá? Então, a resposta para isso é 1, que é o conjunto vazio. Bom, mas e por que a gente não definiu, então, que o R pode ser 0? Pode ser 0. Mas, para isso, a gente tem que, para essa fórmula aqui dar certo, quando R for 0, por exemplo, que eu tenho que saber o que é 0 fatorial. Então, eu tenho que definir 0 fatorial. Vai ser 1. Por que 0 fatorial é 1? 0 fatorial é 1 para esta fórmula dar certo. Realmente é essa a razão. Então, não tem nenhuma razão esotérica para 0 fatorial ser 1. Okay? É uma conveniência. Então, não tem uma grande explicação. Tá? Então, não se atrapalha com isso, é convenção. 0 fatorial é 1. Para certas fórmulas darem certo, sendo que essa daqui é das mais importantes. Ok? Vamos só resumir o que a gente viu. A gente definiu combinação de N R a R como o número de subconjuntos com R elementos de um conjunto com N. Tá? Então, se a partir de um conjunto com N, vai pegar os subconjuntos com R. O número deles é combinação de N R a R. Okay? E a primeira proposição é que vale essa igualdade aqui, a gente provou, porque a gente deduziu, né, que vale essa fórmula aqui, N fatorial sobre R fatorial, N menos R fatorial embaixo. Ok? Então, isso vale a pena guardar. Tá? Qual que é a ideia da combinação? Né? E ter essa fórmula já pronta na cabeça, não ter que deduzir a cada vez que fizer algum exercício. E vale a pena por quê? Porque é muito usado, é um conceito bastante usado. Tá? Bom, notação. Vocês devem estar mais acostumados, quem já viu isso no ensino médio, com essa notação aqui, né? CNR. Também tem essa aqui. Tá? Por que eu estou optando por essa aqui com parênteses só para complicar? Não, eu estou optando por essa porque essa aqui é uma fórmula usada, primeiro, no ensino superior, ela é muito mais usada, e por quê? Porque ela é internacional, de algum jeito. Tá? Vocês pegam um livro em qualquer língua, a fórmula usada para combinação é essa aqui. Às vezes, tem alguns livros que usam essa ou essa, okay? Mas é raro. A universalmente aceita é essa aqui, que a gente vai usar aqui. Ok? Então, vamos fazer essa passagem e usar só essa fórmula com o parênteses
E lembra que aqui o número maior está em cima, né? Ao contrário dessa aqui que a gente está acostumado. Então, o número maior vai estar em cima e o menor está embaixo. Ok? Bom, vou fazer um exemplo agora. Um treinador tem 11 jogadores na sua equipe de vôlei e precisa selecionar 6 para entrar em campo, que vão ser os titulares, e os outros 5 vão ficar na reserva. Então, é o típico caso da combinação, né? Está lá os 11 jogadores, eu vou escolher 6 jogadores. Ok? De quantas maneiras isso pode ser feito? Você pode escolher 6 jogadores entre 11 de combinação de 11, 6 a 6, maneiras distintas. Ok? E aí, como é que eu calculo isso aí? Combinação de 11, 6 a 6, uso aquela formulazinha, 11 fatorial sobre 6 fatorial, 11 menos 6 fatorial, que dá isso aqui, né? Você faz 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Quantos números eu coloco aqui em cima? 6, porque é combinação de 11, 6 a 6. E divido por 6 fatorial. Tá? Aí a conta fica mais fácil, normalmente, e dá 462. Tá? Bom, repara que a gente escolheu os 6 jogadores que vão para o campo e ficaram 5 de reserva. Dá na mesma você escolher 6. Quando você escolhe 6 jogadores, você já determinou quais são os 5 que ficam de reserva. Se você escolhesse os 5 de reserva, você já teria determinado quem são os 6 que vão para o campo. Ok? Então, você escolher, de quantas maneiras seria escolher os 5 para a reserva? Aí eu ia fazer a combinação de 11, 5 a 5. Né? Ia usar 5 aqui e ia dar na mesma. Tá? Você está claro para todo mundo por que é que dá na mesma. Tá? Você escolher 6 de 11 é a mesma coisa do que escolher 5 de 11. Certo? Tem o mesmo número de escolhas possíveis. Tá? E isso vale sempre. Dados 2 inteiros quaisquer, você fazer combinação de N, R a R é a mesma coisa que fazer a combinação de N, N menos R a N menos R. Tá? Bom, uma maneira fácil de ver que essa igualdade é verdade, usando as fórmulas que a gente já provou. Né? O que é combinação de N, R a R? É isso aqui, N fatorial sobre R fatorial, N menos R fatorial. E a outra combinação de N, N menos R, né? Vai ser, usando essa mesma fórmula, é N fatorial, tá? No lugar do R aqui, é o que está aqui embaixo, eu ponho o N menos R, e aqui N menos R. Então, é só cortar o N aqui, que você vai ver, sobra um R fatorial lá, as duas coisas são iguais. Tá ok? Vamos ver se a gente entendeu bem por que elas são iguais. Combinação de N, R a R é o número de subconjuntos com R elementos a partir de um conjunto com N. Ok? E a combinação de N, N menos R é o número de subconjuntos com N menos R elementos a partir do mesmo conjunto que tem N. Certo? Este número é igual. Tá? Por quê? É isso. Imagina que o meu conjunto seja A1, A2 até a N. Ok? Ao escolher R elementos, eu estou deixando de fora N menos R elementos. Logo, ao escolher um subconjunto com R, estamos também escolhendo um subconjunto com N menos R. Tá? Então, isso é que há uma correspondência bijetora entre os subconjuntos com R elementos e os subconjuntos com N menos R elementos. Né? Para cada subconjunto com R elementos, eu tenho um com N menos R, que é os que foram deixados de fora. Então, vamos ver na prática aqui. Vamos pegar o conjunto 1, 2, 3 e escolher os subconjuntos com 2 elementos. É 1, 2, 1, 3, 2, 3. Cada vez que eu escolho um subconjunto com 2 elementos, é porque eu deixei um de fora. Então, eu escolhi aqui 1, 2, o 3 ficou de fora. Escolhi 1, 3, o 2 ficou de fora. 2, 3, o 1 ficou de fora. Então, eu faço essa correspondência
entre os subconjuntos com 2 elementos e os subconjuntos com 1 elemento apenas. E o número deles é igual. Okay? O outro jeito de falar isso é que a combinação de 3, 2 a 2 é igual à combinação de 3, 1 a 1. Ambas dão 3. Certo? Bom, vamos para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo é uma porção de palavras aqui, mas a situação é simples. Você tem 20 alunos e você está querendo organizar uma comemoração e para isso vai se fazer 3 comitês ou 3 grupos. Um para comida e bebida, um outro para música e o outro para infraestrutura, que é cadeira, prato, copo, essas coisas, tá? Ok. O grupo encarregado da música tem que ter 4 pessoas, o da comida e bebida 6 e o da infraestrutura 8. E ninguém deve participar de mais de um grupo, nenhum aluno. Então, de quantos modos é possível formar esses 3 grupos? Essa que é a pergunta. Bom, primeira coisa, vamos dar uma resumida nisso aqui, de um jeito esquemático. Pronto, já está aí. É esse o problema, né? Você tem 20 alunos, vai fazer 3 grupos, subgrupos ou comitês, tanto faz. Um para música com 4, um para comida com 6 e um para infraestrutura com 8. De quantas maneiras você pode fazer isso? De quantas maneiras eu posso fazer o comitê da música, que tem 4 alunos? Eu tenho que escolher 4 entre 20 alunos. Feito isso, de quantas maneiras eu posso fazer o comitê da comida? Aí 4 alunos já estão ocupados aqui. Tá? Então, eu vou ter 16 alunos para escolher 6. E assim vai. Então, vamos escrever isso aqui. Para a música, eu tinha 20 alunos e escolhi 4. Isso é combinação de 24 a 4. São as maneiras de escolher 4 de 20 alunos. Feito isso, sobraram 16 alunos. Eu vou escolher 6 para ser do comitê que cuida da comida. Então, é combinação de 16, 6 a 6. Ok? Ocupei mais 6 alunos. Então, agora sobraram 10. E eu vou ter que pegar 8 deles para ser do comitê da infraestrutura. Então, é combinação de 10, 8 a 8. E eu tenho que multiplicar isso aí, porque são as escolhas sucessivas. É o princípio da contagem. Tá? Então, a resposta é o produto dessas 3 coisas. Ok? E aí, aqui estão as contas. Depois vocês dão uma conferida nelas. Tá? Bom, o terceiro exemplo é mais para dar uma fixada aqui. Você tem 10 pessoas, vai distribuir 3 prêmios. Que 3 prêmios? É uma viagem, uma bicicleta e uma lanterna. Tá? De quantos modos podem ser distribuídos os prêmios? E o problema B, você tem um grupo de 10 pessoas e vai selecionar 3 para irem numa viagem. O prêmio é uma viagem e tem 3 pessoas que vão ser selecionadas. E qual é a diferença entre esses 2 problemas? Tá? Vê bem, aqui, cada pessoa vai ter um para viagem, um para bicicleta e um para lanterna. Tá? Então, você selecionar o João, Pedro e João, Pedro e Carlos, vai ser diferente de selecionar João, Carlos e Pedro. Porque aí fica diferente quem ganha a bicicleta e quem ganha a lanterna. Tá? Aqui não, você selecionar João, Pedro e Carlos, ou João, Carlos e Pedro, ou Pedro, Carlos e João, tanto faz. São 3 pessoas que vão viajar. Tanto faz como é a ordem da seleção. Tá? Então, nesse caso de baixo não importa a ordem, no caso de cima importa a ordem sim. Ok? Então, a solução do primeiro, que a ordem importa, não é combinação. Tá? É como a gente fazia antes, tá? Que é, na verdade, um arranjo. A resposta é 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720. Então, e no outro caso, importa a ordem. Aí é uma combinação. E a resposta é combinação de 10, 3 a 3, que dá 120. Ok? Então, isso aí para fixar. Agora, se quiser usar o princípio da contagem para fazer esse, em vez de usar, para fazer esse da combinação, em vez de usar a fórmula, você vai ter que fazer 10 vezes 9 vezes 8
E aí, como a ordem não importa, dividir por 3 fatorial. Tá? Então, tem que ainda dividir isso aí por 3 fatorial. Porque a ordem não importa, então eu posso permutar esses 3 elementos. Tá? Bom, um exemplo 4 é o seguinte, você tem um grupo de 8 pessoas. De quantas maneiras posso formar 2 grupos de 4 que não tem ninguém em comum? Tá? Para um pouco o slide, tenta fazer. Então, bom, vamos selecionar um grupo de 4 e o outro vai ser formado pelos restantes. Tá ok? Isso parece claro? São 8 pessoas. Se eu escolher um grupo de 4, o outro já está automaticamente escolhido. Né? São 2 grupos de 4. Tem que tomar um cuidado aí, vocês já vão ver por quê. Bom, escolhi um grupo de 4 pessoas. De 8 é combinação de 8, 4 a 4. Eu faço a continha rápida, ali deu 70 maneiras. Tá? Mas não é a resposta. Ó, vamos reolhar o problema. Eu posso formar 2 grupos de 4 que não tem ninguém comum. Onde é que está pegando? Não sei se vocês percebem. Ó, o problema aqui é o seguinte, da maneira como contamos, se começamos com o conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Dei nome para os elementos, a gente pode escolher o primeiro grupo de 4, A, B, C, D. Tá? Aí o outro vai ser E, F, G, H. Agora, a gente contou com uma escolha diferente quando a gente escolher para o primeiro grupo de 4, E, F, G, H. Tá? E aí o outro vai ser o ABCD. Mas vocês percebem que são os mesmos 2 grupos? Então, na verdade, a conta que a gente fez antes tem que ser dividida por 2. Então, dá 70, que é o que tinha dado antes, só que eu tenho que dividir por 2, então dá 35 maneiras de formar grupos com 4 elementos cada. Tá? 2 grupos com 4 elementos cada. Ok? Então, ok, isso é a primeira aula de combinação. A aula que a gente vai ver mais um pouquinho sobre combinação. Obrigada.